Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estamos aqui para aprendermos a parte de composição de movimentos, que bastante gente enrosca e tropeça na hora de resolver os exercícios, e hoje a gente vai tentar deixar o mais simples possível. São várias as situações do nosso cotidiano onde a gente se depara com uma composição de movimentos. Por exemplo, quando você está num supermercado que tem aquelas escadas rolantes, né, ou esteiras rolantes que você leva o carrinho, você tem a opção, por exemplo, de subir na esteira e deixar que a esteira te leve para cima, ou se você tiver com pressa, você tem a opção de andar sobre a esteira que também está andando. Nesse caso, você tem a composição de movimentos, porque a esteira se move em relação a um referencial na terra, em referencial no solo, né? E você se move sobre a esteira que está se movendo. Então, se, por exemplo, a esteira está se movendo lá a 5 metros por segundo e você anda sobre ela, sei lá, a 3 metros por segundo, a velocidade total que uma pessoa no solo vai enxergar você vai ser a soma das duas, ou seja, 8 metros por segundo. Quando está tudo na mesma direção, é meio intuitivo até fazer essa continha. Só que, quando as velocidades não têm a mesma direção, a coisa já fica um pouquinho mais divertida. Vamos entender isso daí então. Olha só, aqui imagine que nós temos uma mesa que a gente está vendo de cima e uma bola que está nesse cantinho da mesa. E eu vou dar um peteleco na bola para fazer com que essa bola, então, vá parar lá do outro lado, na outra extremidade. Então, nós vamos ter aqui, ó, a bola se movendo e indo parar lá na outra extremidade. Eu vou associar a esse deslocamento da bola sobre a mesa um vetor, que eu vou chamar de DBM, deslocamento da bola em relação à mesa. Mas vamos pensar o seguinte, que quando eu dou um peteleco nessa bola, alguém empurra essa mesa para a direita, fazendo com que essa mesa também se desloque. E na real, então, eu vou ter aqui um deslocamento da mesa em relação à terra. E a bola, na verdade, vai estar nessa posição. Então, ela não vai descrever um movimento somente vertical, porque enquanto a bola está descendo na vertical, essa mesa está se deslocando para a direita. Então, na verdade, o deslocamento da bola em relação a um referencial na Terra seria esse vetor vermelho aqui, ó, que eu vou chamar de DBT, deslocamento da bola em relação à Terra. E se eu fosse fazendo várias fotografias registrando as posições sucessivas da bola, nós veríamos algo desse tipo. A bola anda um pouquinho para baixo, a mesa anda um pouquinho para a direita. Ela anda um pouquinho para baixo, a mesa anda para a direita. E assim, nós que estamos do lado de fora aqui, veríamos o deslocamento da bola na diagonal. Mas para um referencial em cima da mesa, ele vai ver a bola se deslocando de uma extremidade à outra. Vamos mudar o exemplo? Pensa que isso aí não é uma mesa e nem uma bola, é uma pessoa caminhando sobre uma balsa que está se deslocando. Todo mundo que está dentro da balsa só vai ver essa pessoa saindo de uma extremidade e indo até a outra extremidade da balsa. Mas uma pessoa do lado de fora veria ela se deslocando de uma extremidade à outra, enquanto a balsa também está se deslocando. E assim veria uma composição, uma junção desses dois movimentos. E é isso que nós vamos entender então. Beleza? Bora para a lousa então. Então aqui, exatamente o exemplo que eu passei, ó, nós temos a bola que estava nessa posição e ela vai se deslocar então sobre a mesa. Então eu vou pegar aqui ó, o vetor deslocamento da bola em relação à mesa. Só que a mesa também se desloca. E nós associamos o vetor deslocamento da mesa em relação à terra, em relação ao solo, né? E assim, a junção desses dois movimentos é o deslocamento da bola em relação ao solo, que seria esse vetor em vermelho aqui. Note que esse vetor em vermelho, que é o deslocamento da bola em relação à terra, é a soma vetorial desses dois vetores que estão em roxo. Então, eu posso escrever uma relação
que é a seguinte: o deslocamento da bola em relação à Terra é igual à soma vetorial do deslocamento da bola em relação à mesa, mais o deslocamento da mesa em relação à Terra. Se eu tenho deslocamentos diferentes, para referenciais diferentes, eu concluo que eu também vou medir velocidades diferentes. Se isso é uma igualdade, a matemática diz que eu posso multiplicar ou dividir os dois lados pela mesma coisa, que eu não altero a igualdade. Então, eu vou dividir os dois lados por ΔT. Por que eu estou fazendo isso? Porque deslocamento pelo tempo me dá velocidade, ou seja, eu vou ter aqui, então, uma relação entre as velocidades medidas no referencial da Terra e no referencial da mesa. A velocidade da bola em relação à Terra é igual à velocidade da bola em relação à mesa, mais a velocidade da mesa em relação à Terra. E essa aqui é a chamada regra do encadeamento. Nós estamos encadeando os movimentos, certo? Bom, eu dei o exemplo da bola e da mesa, peguei um exemplo já particular, mas nessas questões de composição de movimentos, nós sempre vamos ter um corpo em estudo, que eu vou chamar de A. Pensar assim, ó, o A é o meu corpo, é o móvel em estudo, vamos chamar de móvel em estudo. Aí, se ele é um móvel, ele se move em relação a um referencial. Eu vou ter um referencial que é móvel, e eu vou chamar de C um referencial que é fixo. Esse referencial fixo é a terra, é o solo. No caso de exercícios de barquinho que se move sobre a água, é a margem, né? É o referencial fixo. Normalmente aqui a gente já coloca terra, é a terra. Esse vai ser meu referencial fixo. Então, esse móvel em estudo, eu consigo medir a velocidade dele em relação a esse referencial, que também é móvel, então seria a velocidade de A em relação a B, e eu também posso medir a velocidade dele em relação a esse referencial que é fixo. Mas se esse referencial é móvel, ele se move em relação a alguma coisa, ou seja, essa alguma coisa é justamente o referencial fixo. Eu tenho a velocidade do referencial B medido a partir do referencial C. E assim, veja como fica a regra do encadeamento. Essa aqui é praticamente a receita que você vai usar. Você só tem que saber identificar quem é o móvel em estudo, quem é o referencial móvel e quem é o referencial fixo. A relação é sempre a mesma. Do móvel em relação ao fixo é igual a velocidade do móvel em relação ao referencial móvel mais a velocidade do referencial móvel em relação ao referencial fixo. Essa é a nossa receita da regra do encadeamento. Nós vamos usar isso daqui. E eu vou fazer alguns exercícios aqui para a gente ver como é que se aplica isso. Se você tiver em dúvida se a sua regra do encadeamento ficou correta, ó, tá aqui, ó, AC, isso tem que ficar nos extremos, e o meio aqui, ó, que é o do referencial móvel, tem que estar igualzinho. Legal? Vamos ver como é que funciona? Vamos pegar um primeiro exercício aqui, ó. Esse é o clássico. Exercício de barquinho que sobe ou desce o rio. As águas de um rio retilíneo movimentam-se com velocidade de 3 metros por segundo em relação às margens. Então, assim, ó, essa é a velocidade da correnteza em relação à margem do rio. Vamos escrever, ó, que eu já até coloquei aqui no meu desenho. Opa, não na forma vetorial, né? Aqui é o módulo dela. 3 metros por segundo. Beleza. Sobre o rio há duas pontes distanciadas 8 metros uma da outra. Um barco, cuja velocidade em relação à água é de 5 metros por segundo, ou seja, a velocidade do barco em relação à correnteza
é de 5 metros por segundo. Parte de um ponto situado abaixo de uma das pontes, sobe o rio até a outra ponte e volta para a primeira ponte. Letra A. Calcule o intervalo de tempo no qual o barco sobe o rio de uma ponte a outra. Ele vai percorrer, o barquinho, ele vai percorrer em relação à terra, né, deslocamento do barco em relação à margem. Ele vai ter que se deslocar 8 metros, que é a distância entre uma ponte e outra, tá? Eu quero saber o intervalo de tempo. Para eu descobrir o intervalo de tempo, eu preciso saber qual é a velocidade que o barco tem em relação à margem do rio. Então vamos lá, na nossa regrinha do encadeamento aqui, ó. Eu estou estudando o movimento de quem? Quem é o meu móvel em estudo? É o barquinho. Então, o barco é o meu móvel em estudo. Quem é meu referencial móvel? É a correnteza. Quem é meu referencial fixo? É a margem, tá? Então, aplicando a regra do encadeamento, o móvel em estudo é o barco, o referencial fixo é a margem. Então, velocidade do barco em relação à margem é igual velocidade do barco em relação à correnteza, em relação ao referencial móvel, mais a velocidade da correnteza em relação à margem. E eu tenho que efetuar essa soma vetorial aqui. Então, na letra A, ele está falando que o barquinho vai subir o rio. Então, pensa aqui, ó, esse aqui é meu barquinho. Confie na ciência, isso é um barco. E aqui nós temos a velocidade do barco em relação à correnteza. Ok, vamos fazer a soma desses dois vetores aqui. Vamos colocar esse vetor aqui, ó, velocidade do barco em relação à correnteza. Onde termina o primeiro vetor, a gente começa o segundo vetor. Se você não sabe fazer as operações vetoriais, tem uma playlist aqui no canal ensinando tudo o que você precisa saber sobre vetores. Eu vou deixar aqui em algum lugar para você clicar e ir lá aprender caso você tenha dificuldade de efetuar as operações vetoriais, beleza? Bom, continuando aqui, essa é a velocidade da correnteza em relação à margem. E assim, o meu vetor resultante, que é a soma desses dois, é esse vetor aqui, ó. Parte de onde partiu o primeiro vetor, chega onde chegou o último. A velocidade do barco em relação à margem é esse vetor em azulzinho. E visivelmente o tamanho desse vetor em azul é a diferença entre os tamanhos dos vetores em vermelho. Agora, já tirando da forma vetorial, a velocidade do barco em relação à margem é a do barco em relação à correnteza menos a velocidade da correnteza em relação à margem. Eu sei que é intuitivo fazer esse tipo de exercício quando está assim na mesma direção, né? Eu estou indo contra a correnteza. Eu estou tentando subir a 5, a correnteza está me empurrando a 3, é como se eu estivesse subindo a 2. Eu só quis mostrar da onde que veio e por que é essa subtração. Porque uma coisa é fato, independente dele estar subindo o rio, descendo o rio ou atravessando o rio, a relação vetorial aqui, ó, é sempre a mesma. Nós vamos ver isso já já. Bom, fazendo aqui então, vai ficar 5 menos 3, 2. O que o exercício me pede é o intervalo de tempo para ele subir os 8 metros, não é? Então agora, ó, velocidade do barco em relação à margem é o deslocamento do barco em relação à margem pelo tempo. Essa velocidade, então, é de 2 metros por segundo. Ele vai ter que subir 8 metros e eu quero saber o intervalo de tempo. Fazendo essa continha, nós temos um intervalo de tempo de 4 segundos. E essa é a resposta do meu item A. Beleza? É isso aí. Na letra B, ele pede o intervalo de tempo no qual o barco desce o rio. Quer dizer, é a mesma coisa, só que agora o barquinho vai descer o rio. A relação vetorial continua exatamente a mesma. Ó. A regra do encadeamento continua exatamente a mesma coisa. Eu vou usar essa relação vetorial. O que muda? O que vai mudar aqui? E agora o meu barquinho
vai dirigir a sua velocidade para baixo, porque ele está descendo o rio. Então está aqui, ó. Essa é a velocidade do barco em relação à correnteza. E quando eu efetuo agora essa soma vetorial, vamos fazer aqui, ó. Velocidade do barco em relação à correnteza, mais a da correnteza em relação à margem. A soma desses dois vetores vai me dar esse vetorzão grandão aqui, ó. Essa é a velocidade do barco em relação à margem. E que, visivelmente, o tamanho desse vetor azul é a soma dos dois tamanhos aí em vermelho, ou seja, já tirando agora da forma vetorial, é só somar esses dois valores. Como era 5 e 3, 5 mais 3, eu tenho aqui 8 metros por segundo. E aí eu faço a mesma coisa, a velocidade do barco em relação à margem, é o deslocamento do barco em relação à margem, ele vai ter que se deslocar 8 metros. Então, 8 vai se deslocar 8 metros, eu quero saber o intervalo de tempo, e nesse caso, o intervalo de tempo é de 1 segundo. Tudo bem? É isso aí. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui para a gente fechar essa primeira parte. Essa parte de composição de movimentos eu vou dividir aqui em 2 ou 3 vídeos para não ficar um vídeo muito longo. Beleza? Vamos lá então, olha só. Exercício 2. Uma escada rolante tem movimento ascendente, ligando o piso A ao piso B. A velocidade da escada em relação ao solo é de 5 metros por segundo. Vamos anotar. Velocidade da escada em relação ao solo. Um garoto sobe por essa escada com velocidade de 3 metros por segundo em relação a ela. Então, é a velocidade do garoto em relação à escada. Então, 3 metros por segundo. Legal. Qual é a velocidade do garoto em relação ao solo? Então, nossa regrinha, nossa receita, né? Estou estudando o movimento de quem? Do garoto. Quem é meu referencial móvel? A escada. Quem é meu referencial fixo? A terra, né? O solo. Então, eu pego aqui, ó, do garoto em relação ao solo é igual a do garoto em relação à escada mais a da escada em relação ao solo. Essa é a regra do encadeamento. Se ele está subindo a escada, a velocidade do garoto em relação à escada é para cima, assim, né? E a velocidade da escada também é para cima. Tá aqui, ó. Velocidade da escada em relação ao solo. Como esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, não vou mais colocar um atrás do outro, tá, gente? A gente já sabe que quando os dois vetores têm mesma direção e sentido, basta somar algebricamente mesmo. Então, a velocidade do garoto em relação ao solo vai ser a soma das duas velocidades. Agora já tirando aqui da forma vetorial, né? Colocando, eu estou somando realmente os módulos dessas velocidades aí. E vai ficar aqui, então, 3 mais 5. A velocidade do garoto em relação ao solo é de 8 metros por segundo. Legal? Na letra B, quanto tempo o garoto gasta para ir de A até B? Ou seja, ele vai se deslocar aqui de A para B. Observe que o deslocamento de A para B é o deslocamento do garoto em relação ao solo. Isso aqui forma um triângulo retângulo, ó, onde o deslocamento dele em relação ao solo é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, vamos calcular aqui, e se você reparar, é um triângulo 3, 4, 5. Veja, 12, 16 é um triângulo 3, 4, 5 que está multiplicado por 4. Esse lado corresponderia ao lado 3, né? Ó, 3 vezes 4,
E esse lado é o 4 vezes 4. A hipotenusa seria 5 vezes 4, ou seja, a hipotenusa vale 20 metros. Se você não está familiarizado com o triângulo 3, 4, 5, não tem problema, basta você fazer o teorema de Pitágoras com 16 e 12. Eu não vou resolver aqui para a gente não perder tempo, mas basicamente o que você tem que fazer é isso aqui, ó. Esse deslocamento ao quadrado é 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, e eu juro que se você fizer tudo essa continha certinho, vai dar os 20 metros, beleza? E aí eu consigo agora calcular o tempo, porque a velocidade do garoto em relação ao solo vai ser o deslocamento do garoto em relação ao solo pelo tempo. E assim, essa velocidade, 8, o deslocamento é 20 e o tempo é o que eu quero descobrir. E o intervalo de tempo, então, vai ficar 20 dividido por 8, que é igual a 2,5 segundos. E essa é, então, a resposta do nosso exercício 2. Legal? Tá aqui, letra A, 8 metros por segundo, letra B, 2,5 segundos. É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui nessa primeira parte do vídeo. Na nossa segunda parte nós vamos trabalhar com posição de movimentos quando a gente tem direções diferentes. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. E é isso aí, galera. Se você deseja ter um acompanhamento VIP comigo, para que você possa arrebentar aí nos seus vestibulares, é só entrar em contato no link que está na descrição desse vídeo, beleza? Eu trabalho com aulas particulares, preparando vários estudantes aí para os seus respectivos vestibulares. E também faço acompanhamento escolar para que o estudante possa arrebentar nas suas provas aí durante o ano, cursando o seu ensino médio. Um abraço e até mais.